E aí, pessoal? Bom dia. Tudo jóia com vocês? Como é que tem passado aí de pandemia vocês? Retomando aqui nossos encontros, nossas aulas, a gente parou em princípios da ação penal, não foi isso? Ficamos de retornar a partir desse ponto. Eu quero até já pedir a vocês aqui, pedir desculpa a vocês, para a gente, eu vou fazer um pouquinho diferente, fixando a tela aqui no quadrozinho que eu faço, comparativo, dos princípios relacionados à ação penal pública e dos princípios relacionados à ação penal privada. Muitos deles se coincidem e a gente trata deles aqui de uma forma mais dinâmica, porque eu já falo princípios relacionados a ambas as ações e diferenciando também os princípios específicos de cada uma, ação penal privada e ação penal pública. Então eu vou fixar a tela na imagem aqui do quadrinho que eu faço no meu plano de aula e a gente vai discutir um pouco sobre esses princípios e logo depois eu volto à imagem aqui. Ok? Então, começando aqui, pessoal, pelo princípio da ação penal pública e princípio da ação penal privada ou ação penal de iniciativa privada. Esse princípio aqui, princípio do ne proceder e o dex ex officio, ou seja, não se procede de ofício, o juiz não pode iniciar a ação penal de ofício. Quem dá início à ação penal é a parte, a pessoa legitimada, é o Ministério Público, é o querelante, ou a vítima, o ofendido do crime, ou eventualmente até pessoa jurídica, como a gente viu, mas com a adoção do sistema acusatório, vocês estão vendo aí, não pode mais o juiz dar início ao processo. Mas esse ano poderia dar início? Houve época que sim, a gente viu, né? Está lá no artigo 26 do Código de Processo Penal, aquela excrescência lá, e aí, por meio de uma portaria, o juiz dava início à ação penal com relação às contravenções penais que tenham sido flagradas, com relação à pessoa que foi flagrada ali praticando uma contravenção penal. Então, pessoal, não se procede de ofício, nem ação penal pública, nem ação penal privada. Aí, idem, com relação a ambas as ações. Princípio do ne bis in idem. Ninguém pode ser processado duas vezes pela mesma imputação. Ou seja, responder o processo foi, principalmente se foi absolvido, já era porque no processo penal brasileiro não há revisão criminal a favor da sociedade. Eu costumo mencionar aqui o exemplo daquele filme Risco Duplo. Se alguém não assistiu, recomendo demais, porque esse filme diz o seguinte, pessoal. A mulher foi acusada de assassinar o marido e depois ela descobriu, já presa, condenada, cumprindo pena, descobriu que ele estava vivo. E a indagação aqui no aspecto jurídico é o seguinte, por conta do ne bis in idem, já que ele estava vivo e ela já tinha sido condenada e cumpriu a pena por crime de homicídio, ela podia aí tirar a vida dele e não responder mais a processo. Se ela realmente tirasse a vida, ela responderia a processo. Então fica a dica aí do filme, Risco Duplo. Esse filme também, Crime de Mestre, é interessantíssimo. Mas, com relação ao caso concreto, se ela viesse a praticar o homicídio aí, obviamente que ela ia responder. Ah, mas não respondeu anteriormente? Não já está cumprindo pena? Mas isso aí ela desfaz mediante ação de revisão criminal. Vocês vão ver lá na frente, em Processo Penal 4. E do mundo jurídico ela consegue apagar absolutamente tudo. Foi condenada, mas apaga com uma revisão criminal. E aqui uma observação que é importante anotar. Sugiro que conseguirem no caderno de vocês, para dizer o seguinte: a decisão absolutória, o que declara extinta punibilidade, mesmo que proferida com vício de incompetência, é capaz de transitar em julgado e produzir seus efeitos, impedindo nova acusação pelo mesmo fato delituoso. A Convenção Internacional de Direitos Humanos proíbe a revisão criminal em desfavor do acusado. Isso aqui quer dizer o seguinte, pessoal: se o juiz for incompetente, mesmo em caso de incompetência, se ele proferir uma decisão absolutória ou se ele declarar extinta punibilidade, se essa decisão transitar em julgado, já era para a acusação, ela não vai poder mais processar a pessoa. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, tem a Convenção Internacional de Direitos Humanos e ela proíbe a revisão criminal em favor da sociedade, que seria, no caso, em desfavor do acusado.
Tá aí. Isso aí tá lá no HC, vocês podem observar, 86.606 do STF, 92.912. Ok? Esse princípio se aplica a ambas as ações, princípio do ne bis idem. Ninguém pode ser processado duas vezes pela mesma imputação. Respondeu o processo, foi condenado, absolvido, já era, com o trânsito em julgado. Lógico que não é absoluto. Princípio da intranscendência. A ação penal não pode ser proposta contra suposto autor do delito. Só pode ser proposta contra suposto autor do delito, perdão. Porque não transcende da pessoa do autor do delito. Simplesmente quem vai responder pelo caso, pelo fato, é a pessoa que praticou o crime. Sem poder aí transferir para alguma outra pessoa a sua responsabilidade. A questão aqui é a seguinte, e com relação ao crime de multa, pena de multa, perdão, que depois ela vai ser executada, vamos supor que o acusado faleceu, e aí a execução pode recair sobre a herança aí dos filhos. Ofende aí o princípio da intranscendência? Não ofende porque os filhos só respondem, os herdeiros, né, em geral, só respondem até a força da herança, né, pessoal? Então, não vai ser atingido bem individual, bem próprio dos herdeiros. Ok? Só para mencionar isso, o princípio da intranscendência não passa da pessoa do acusado. Princípio da obrigatoriedade ou legalidade processual. Pessoal, esse princípio aqui agora só se refere à ação penal pública. Observem bem aí. Ao MP não se reserva o direito ou qualquer juízo de discricionariedade devendo oferecer denúncia quando presentes as condições da ação e elementos informativos quanto à sua autoria e materialidade. Pessoal, presentes, indícios de autoria e prova da materialidade, o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia. Ele não pode simplesmente deixar ao alvedrio dele, discricionariamente, deixar de denunciar porque é um conhecido, eventualmente, alguma coisa assim. Então, não existe esse juízo de discricionariedade. O Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia, é obrigado a dar o nascimento à ação penal quando presente os requisitos, quando presente, em outras palavras, a justa causa da ação penal. E aí, vocês já estão vendo aí as exceções, né? Transação penal do juizado especial criminal, feito o acordo, o MP deixa de oferecer a denúncia. O acordo de leniência também mitiga o princípio da obrigatoriedade. É um acordo previsto aí no artigo 35 da Lei 8884. Termo de ajustamento de conduta em crimes ambientais. Aqui, ó, se a pessoa jurídica cumpre o termo, não pode o MP oferecer denúncia. Mitiga o princípio da obrigatoriedade. Parcelamento do débito tributário também acaba por mitigar, o chamado refis. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Colaboração premiada na nova lei de organização criminosa também mitiga o princípio da obrigatoriedade. O MP deixa de oferecer denúncia. E o acordo de não persecução penal, que está lá na resolução 181 do Conselho Nacional do MP e no artigo 28A do Código de Processo Penal, que a gente já viu, ele também mitiga o princípio da obrigatoriedade, porque aí o MP deixa de oferecer a denúncia. Então, pessoal, princípio da obrigatoriedade da ação penal. Presentes os requisitos, presentes indícios de autoria, prova da materialidade, o Ministério Público é sim obrigado a oferecer denúncia. Ele tem que ajuizar a ação. Ao contrário aí do particular, porque na ação penal privada se aplica aí o princípio da oportunidade ou conveniência. Exatamente porque, por critérios de oportunidade e conveniência, o ofendido, a vítima ou seu representante legal podem optar pelo oferecimento ou não da queixa-crime. Por exemplo, o crime contra a honra, que é crime mediante, via de regra, processado mediante ação penal privada. A vítima ou o ofendido simplesmente ingressa com a queixa-crime ou não. A seu critério, a sua conveniência. Se achar interessante, sim. Se não, não entra, simplesmente nem instaura inquérito. E como é que se abre mão desse direito, do direito de ação, de iniciar ação penal privada, ou até mesmo inquérito policial, pelo decurso do prazo decadencial, que a gente sabe que é de 6 meses, pela renúncia ao direito de queixa, pode renunciar expressa ou tacitamente, vou falar sobre isso também mais à frente, pelo arquivamento do inquérito policial. Mas isso na ação penal privada. O princípio da oportunidade e conveniência só se aplica com relação a crimes de ação penal privada. Ok? Na sequência aqui também temos o princípio da indisponibilidade da ação penal. Quer dizer isso aqui, pessoal? Oferecida a ação penal, oferecida a denúncia, recebida a peça acusatória,
o MP não pode desistir da ação penal pública e nem do recurso que haja interposto. Observe a redação dos artigos 42 e 576. Eu vou só indicar, vocês dão uma leitura para a gente tornar a coisa aqui mais dinâmica. E ingressada com ação ou interposto o recurso, o MP não tem outra opção. O MP não pode desistir. Ah, mas não pode pedir absolvição? Pode sim, se chegar ao final e não haver provas suficientes para se condenar, o MP pode tranquilamente pedir absolvição. Nada mais lógico. Agora, iniciou a ação, simplesmente o promotor não pode ir lá e pedir ao juiz desistência dessa ação. Tem que esperar processar. O processo vai chegar ao fim, instruir, não tem provas, aí pode pedir absolvição. Exceção, sim, vocês estão vendo aí, suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099, com relação aos crimes com pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Cabe a suspensão condicional do processo e acaba mitigando aí o princípio da indisponibilidade da ação penal. Pessoal, perceba aqui o seguinte, suspensão condicional do processo. Ou seja, a denúncia foi oferecida e ela foi recebida. Pressupõe aqui a existência de um processo. Então, mitiga o princípio da indisponibilidade porque o processo fica suspenso. Cumpridos os requisitos da suspensão, será extinta a punibilidade do acusado. Agora, observação aqui. Observe aqui o que entende o Supremo. Para o Supremo Tribunal Federal, mesmo que a pena mínima combinada seja superior a 1 ano, pena mínima superior a 1 ano, que é pré-requisito da suspensão condicional, o processo será cabível suspensão condicional do processo quando a pena de multa estiver combinada de maneira alternativa. Ou multa ou pena privativa de liberdade. Nessa situação, o Supremo entende que pode sim ser oferecida a suspensão condicional no processo e, nesse caso, vai mitigar o princípio da indisponibilidade. Ok? Aqui, pulando para o outro ladinho, o princípio da disponibilidade, que se refere à ação penal privada, está sujeito aí a ação penal privada sujeita a crimes, a critérios próprios de oportunidade ou conveniência do ofendido ou do seu representante legal, e isso nada mais significa do que dispor do processo penal em andamento. Processo penal em andamento, a ação já nasceu. Como é que ele pode dispor? Perdoando, e se o acusado aceitar o perdão, a ação é extinta. Desistindo da ação penal privada, simplesmente vai lá e desiste, ou então perempção, que é a perda do direito de continuar com a ação penal. A gente vai voltar a falar sobre isso também. Perdão, decadência e perempção. Ok? Então, princípio da indisponibilidade da ação penal pública, inclusive se referindo que é o recurso interposto, o MP não pode desistir dele. Princípio da disponibilidade, referindo-se à ação penal privada, porque a vítima ou querelante, nessa situação, pode sim dispor. Ela dispõe e pode, inclusive, desistir da ação penal já ajuizada. Próximo aqui, princípio da indivisibilidade. Aqui, pessoal, tem uma divergênciazinha. Percebam aí pelo material. Porque, com relação à ação penal pública, há duas correntes. Uma entendendo que o princípio não se aplica à ação penal pública e outra entendendo que sim. Vejam bem essa primeira corrente aí. Na ação penal pública, vige o princípio da divisibilidade. Quer dizer, isso, divisibilidade. O MP pode oferecer a denúncia contra um ou algum dos coautores e, mais à frente, havendo novos elementos de indícios e prova da materialidade, ela oferece a denúncia contra os demais acusados no crime que tenha sido praticado com concurso de pessoas. Então, essa é a primeira corrente, entendendo que prevalece o princípio da divisibilidade da ação penal. Divisibilidade. A segunda corrente entende que, com relação à ação penal pública, aplica-se o princípio da indivisibilidade. Ou seja, ou oferece a denúncia contra todos ou contra nenhum. Assim, pessoal, vejam bem, até porque há o princípio da obrigatoriedade e, segundo essa corrente, o MP é obrigado a denunciar todos os acusados. Mas aí é que está. Se não tem indício de autoria nem prova da materialidade com relação a todos, o que é que faz? Aplica-se o entendimento da primeira corrente aqui, divisibilidade da ação penal. Inclusive, é essa corrente que prevalece, é essa corrente, inclusive, na doutrina e na jurisprudência que tem maior aplicação, ok?
Ao contrário da ação penal privada, que é regida pelo princípio da indivisibilidade da ação penal, porque o processo de um obriga ao processo de todos. A vítima não tem uma opção. Vamos supor, 5 pessoas cometeram um crime contra a honra com relação a determinada pessoa. Ou essa pessoa, a vítima, oferece a queixa-crime contra os 5 ou contra nenhum. Ah, mas só se ofereceu contra 3, os outros dois ela perdoou. Então ela acabou perdoando a todo mundo. A queixa-crime vai ser rejeitada e todos vão ser vão ter a pena extinta. Vejam lá a redação do artigo 48 do Código de Processo Penal. E, inclusive, o MP, o Ministério Público, é o fiscal do princípio da indivisibilidade da ação penal. Ele pode, inclusive, editar a queixa para incluir algum aspecto que não seja fatos e autores, porque aí ele não tem legitimidade, mas aspectos, digamos assim, secundários, data do crime, por exemplo, retificação do nome do acusado, pode haver sim o aditamento por parte do Ministério Público. Mas, repetindo, a ação penal privada, ela é regida pelo princípio da indivisibilidade da ação, porque o processo é oferecido, ou a queixa-crime é oferecida contra todos os acusados ou contra nenhum. Se for oferecida contra parte dos acusados, aí tem uma diligência que tem que ser feita para analisar se a vítima deixou de oferecer propositalmente a queixa-crime contra todos, ou se foi um lapso dela. Se foi lapso, tudo bem, quer que o juiz determina, acrescenta os demais na queixa-crime. Se foi deliberadamente vontade dela, o juiz rejeita a peça, rejeita a queixa, e aí extingue a punibilidade com relação a todos. Ok, pessoal? Ação penal privada, princípio da indivisibilidade. Ação penal pública, 2 correntes. Uma entende que se aplica a divisibilidade, e outra corrente entende que se aplica a indivisibilidade. Como eu falei agora há pouco, prevalece o entendimento dessa primeira corrente aqui, entendendo que a ação penal pública é regida pelo princípio da divisibilidade. Ok? Temos ainda princípio da oficialidade, porque as atribuições dos órgãos do Estado, os legitimados para persecução penal, são órgãos oficiais. E também aí se aplicando à ação penal privada. E princípio da autoritariedade, que diz respeito ao exercício das funções persecutórias por autoridades estatais. Quem exerce as funções persecutórias são autoridades estatais, delegado de polícia, agente policial, escrivão de polícia, Ministério Público, juiz de direito, enfim, todos eles são autoridades estatais que exercem a persecução penal. E também aí se aplica ao princípio da ação penal privada. Agora, somente na fase pré-processual. Aqui, ó, pessoal. Somente na fase pré-processual. Por quê, Tessino? Porque a ação vai ser iniciada pelo querelante, pela vítima, e não por uma autoridade estatal, que no caso da ação penal pública é o Ministério Público. E para fechar aqui, o princípio da oficiosidade, porque o procedimento dever do procedimento nascer de ofício. Pessoal, aí não se aplica a ação penal privada. Aqui vai para o princípio da disponibilidade, a gente já ouviu, passou por ele. A ação penal pública tem que haver o procedimento ex officio. Lógico que, com relação a alguns crimes, tem a necessidade de implementar a condição da ação. A gente vai falar, inclusive, já da representação. E com relação ao princípio da oficiosidade, somente se aplica não se aplica, evidentemente, porque o delegado não pode instaurar um inquérito policial sem o requerimento do ofendido em crime de ação penal privada e nem pode a ação ser aí intentada, senão por meio de uma queixa-crime, e quem oferece a queixa-crime é o próprio ofendido. Ok? Pessoal, fechando aí os princípios relacionados à ação penal pública e ação penal privada, voltamos aqui à representação. Na sequência aqui, ingressamos em representação do ofendido. Eu disse que especificar, dentro das condições específicas, representação e requisição do ministro da Justiça, para a gente detalhar mais. As demais, a gente não detalha aqui, porque não é tão corriqueiro, tão necessário, digamos assim. E eu já começo aqui a representação com esse conceitozinho dela, que diz que essa condição da ação é a manifestação do ofendido ou do seu representante legal no sentido de que possui interesse na persecução penal.
Então, pessoal, agora voltando aqui, representação do ofendido nada mais é do que autorizar o Ministério Público a ingressar com ação penal. Nada mais é do que uma autorização para que o MP aí dê início, deflagre o processo penal com essa condição específica da ação. Só lembrando mais uma vez, como a gente falou, que ela pode ser uma condição de procedibilidade, e via de regra é isso, de proceder, o processo só nasce com ela existindo no começo, ou então pode ser uma condição de prosseguibilidade, de prosseguir. O processo já nasceu, mas durante o seu tramitar necessitou aí de o implemento de uma condição específica, e essa condição específica ela funciona como uma condição de prosseguibilidade, senão vai haver a extinção da punibilidade. Então, pessoal, e aí eu já mencionei aqui várias vezes, essa é a natureza jurídica da representação do ofendido. Ela é uma condição específica da ação penal pública, pública condicionada à representação. O que é que vem a ser representação? Autorização para que o Ministério Público ofereça a denúncia, para que o Ministério Público ingresse com a ação penal pública. Natureza jurídica, condição específica da ação. Ok? E a quem deve ser direcionada? Quem são os destinatários da representação? O Código fala lá em seu artigo 39, vamos lá um pouquinho, para ficar aqui um pouco melhor, artigo 39 do Código de Processo Penal, o direito de representação pode ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Então, essas pessoas, pessoal, são são os destinatários da representação. Juiz, delegado de polícia, promotor de justiça. Qual é a crítica aqui? Ainda mais com a adoção do sistema acusatório, não se deve apresentar a representação ao juiz. Não se deve destinar ela ao juiz de direito. Porque, de certa forma, se direcionar a representação ao juiz de direito, ele pode, dali mesmo, requisitar a abertura de inquérito policial ao delegado de polícia. Estou lembrado dessa situação? E requisição é um sinônimo de ordem. Mas aí o que é que acontece? Se o juiz está visualizando ali que há uma conduta criminosa, de certa forma ele já está prejudicando a sua própria imparcialidade. Então critica-se muito, e com razão, que não se deve direcionar a representação do ofendido para o juiz de direito. E sim, delegado de polícia e MP. Delegado instaura o inquérito e aí dá início às investigações. O Ministério Público, com a representação de mãos, pode requisitar a abertura de inquérito policial, instauração, ou dali mesmo partir para oferecer denúncia. Percebam, a gente já viu isso, o inquérito policial é uma peça extremamente importante, de extrema valia. 90% dos crimes no Brasil ou mais são desvendados por meio do inquérito policial, mas juridicamente falando ele é uma peça dispensável. E com isso, se a representação for acompanhada de alguns outros elementos, por exemplo, um crime de lesão corporal leve que não foi praticado no ambiente doméstico, a pessoa ofereceu a representação ao Ministério Público e, inclusive, já levou laudos periciais comprovando a lesão que sofreu. Dali mesmo, o MP já pode oferecer denúncia e não esperar a instauração de inquérito policial. Então, exatamente porque o inquérito policial é uma peça dispensável. Tecnicamente falando, é uma peça dispensável. Mas, repito, não se discute a sua gigantesca importância no desvendamento das condutas criminosas aqui no Brasil. Ok? Então, repetindo, juiz, promotor e delegado. Está no artigo 39, caput do Código de Processo Penal. Não se deve direcionar ao juiz, porque quebra da sua imparcialidade. Então, foco maior, delegado e promotor de justiça. Um detalhe interessante aqui, na representação, ela não exige formalismo algum. Não há necessidade de formalismo algum. Basta a realmente demonstração da intenção de querer ver o processo nascer. Por exemplo, um simples boletim de ocorrência, um simples boletim ou um simples exame de corpo de delito feito pelo médico, já com ali a assinatura do ofendido, já configura ali a representação. Percebam, a coisa realmente é elástica, não precisa de formalismo, basta ali demonstrar a intenção em querer ver a persecução penal nascer. E, às vezes, um simples exame de corpo de delito, um BO, a jurisprudência é muito tranquila nesse sentido, eles permitem configurar aí que seja considerada como já a autorização por meio de uma representação.
Ok? Então, moral da história, juridicamente, não se exige formalismo algum com relação à representação, que é uma condição específica da ação, diferentemente da peça acusatória, que é uma peça processual com extremo rigor, com extremo formalismo. A gente vai estudar já na próxima aula. Pessoal, e qual é o prazo para se oferecer a representação? Esse prazo, salvo engano, está lá no artigo 38 do Código de Processo Penal. Vamos dar uma lidinha nele, para ficar melhor aqui. Artigo 38 do Código de Processo Penal. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso do artigo 29, do dia que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. No caso do artigo 29, pessoal, aqui trata da ação penal pública, ação penal privada, subsidiária da pública, que a gente vai falar ainda hoje sobre ela, ainda nessa aula. Ok? Então, prazo decadencial de 6 meses para o oferecimento da representação. Prazo decadencial. O que é que quer dizer isso, Tassiano? O prazo é de direito penal. Prazo é de direito penal. Inclui-se o dia do começo e exclui o dia do final, porque isso aí favorece ao acusado. Prazo decadencial de 6 meses e prazo de natureza penal. Prazo de natureza de direito material. Inclui-se o dia do começo e exclui o dia do final. Isso está lá no artigo 10 do Código Penal. Código Penal, exatamente porque a natureza é de direito material. Há uma exceção, pessoal. Eu disse que esse prazo começa a correr a partir do conhecimento da autoria delitiva do crime. Há uma exceção prevista lá no artigo 236 do Código Penal, que é o crime de induzimento, e o prazo só se inicia a partir do trânsito em julgado da sentença, que por motivo de erro ou impedimento anulou o casamento. Quando essa sentença transitar em julgado, uma sentença cível, aí sim começa a correr o prazo decadencial de 6 meses para o oferecimento da representação. Ok? Seguindo aí, pessoal, uma observação, e aí eu sugiro que vocês anotem, uma observação bem pequenininha, com relação ao parágrafo 1º do artigo 10, diz o seguinte: quando o parágrafo 1º fala em prescreverá, prescrição, leia-se decairá. Decairá. Ao invés de interprete como decadência e não prescrição, porque o prazo é decadencial. Só uma observação. Prazo decadencial é aquele prazo que tem natureza peremptória, ele não se suspende e não se interrompe. Repetindo, pessoal. Não há possibilidade de suspensão ou de interrupção do prazo. Suspender, para, recomeça a contar dali. Interrupção, zera e o prazo começa a contar todo novamente. Com relação a esse prazo decadencial, não há suspensão e não há interrupção. O prazo é peremptório. Quem é que tem legitimidade para oferecer a representação? Quem pode representar para o Ministério Público ou para o delegado de polícia, instaurar o inquérito policial, ou para o Ministério Público oferecer a denúncia e aí deflagrar a ação penal? A vítima, obviamente, a vítima ou o seu representante legal, a depender da situação. A vítima maior de 18 anos e, se ela for menor, o seu representante legal. E vejam bem, se a pessoa for menor, a vítima do crime for menor, quem tem legitimidade para oferecer a representação é o seu representante legal. Pai, tio, avô, mãe, a depender da situação. Agora, e se houver conflito de interesses? A vítima quer que seja ofertada a representação e o seu representante legal não quer resolver por ali e não quer que se haja investigação ou que haja aí ação penal. Como é que fica aí nessa hipótese de conflito de interesse? O juiz deve nomear um curador para resolver. Artigo 33 do Código de Processo Penal. Vou dar um pulinho lá. O juiz nomeia um curador e esse curador, a seu juízo, vai decidir se ele oferece ou não a representação. Veja a minha redação aqui. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo, ele é incapaz, se for mentalmente enfermo, ou retardado mental. Perceba como essa palavra é forte, pessoal. Ou retardado mental. Isso tem que ser tirado da lei aqui.
e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, do menor com o seu representante, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Vocês podem até surgir o direito de queixa, mas aqui se aplica ao direito de representação. Tranquilamente. Tranquilamente. Esse é o caminho que, se na hora de representar o menor tiver conflito com o seu representante legal, o juiz nomeia um curador. Ok? E esse curador, pessoal, o curador especial, ele não está obrigado a representar. A seu juízo, de acordo com a sua discricionariedade, ele representa ou não. Agora, tem a discussão, o seguinte aspecto. Esse prazo corre para o menor? O prazo de decadência corre? Há uma divergência aí, com duas correntes. Uma capitaneada por Guilherme de Souza Nutti. Ele entende que esse prazo não corre para o menor, ou seja, a pessoa foi vítima de um crime de lesão corporal leve, um menor de 17 anos. E teve conflito de interesses com seu pai, ele não queria representar. Ela, com 17 anos, faltava um ano para ficar maior, pode representar ou não. Com 17 anos, não. Sem chance. Mas, segundo essa corrente, o prazo de decadência de 6 meses não começou a correr para ela. Começa a correr quando ela começa a completar 18 anos e aí até 6 meses. Ou seja, até 18 anos e 6 meses, ela teria aí o prazo decadencial e, a depender da sua discricionariedade, oferece ou não a representação. E uma outra corrente entende que não, que esse prazo corre, independentemente da vítima completar 18 anos ou não, e transcorreu o prazo de 6 meses, opera a decadência, e aí já era, não vai poder ser oferecida, mesmo com a vítima atingir aí a sua maioridade. Pessoal, dentre essas duas, prevalece a primeira corrente. Mesmo não sendo oferecido, ou mesmo quando a vítima completar os 18 anos de idade, se já se passou o prazo de 6 meses, o prazo decadencial, aí sim vai operar a decadência e não vai poder mais ser oferecida aí a deflagrar a investigação ou a ação penal. Agora, percebo que o interessante é contextualizar. Se a vítima tem 17 anos e 10 meses de idade, faltam 2 meses para completar 18 anos, e o pai dela não quer representar. É possível a situação de que ela pode esperar os 2 meses transcorrer, completar 18 anos, aí ela passa a ter legitimidade para oferecer a representação e teria mais 4 meses de prazo decadencial. Por que 4, Tessiano? Porque já transcorreu 2 meses. Isso na visão aqui dessa primeira corrente, da segunda, perdão. A primeira corrente entende que o prazo não corre para ela. Guilherme de Souza Nunes, pelo fato de ser menor, o prazo não corre, porque ela não pode exercer o direito. Esse é o entendimento de Guilherme de Souza Nunes. Mas prevalece que sim, que mesmo sendo menor, corre o prazo, e se o representante não oferecer a representação, haverá decadência. Ok? Um detalhezinho. Pode acontecer com relação à representação, à sucessão, ou sucessão processual, que é o direito de queixa com relação ao direito de queixa ou de representação. Você não quer isso. Simplesmente a pessoa foi vítima de um crime que é de ação penal pública condicionada à representação e, durante o prazo decadencial de 6 meses, ela faleceu. Os seus sucessores, os seus herdeiros, poderão exercer o direito de representação. Aquela formulazinha que a gente tanto fala, SECAD, o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, qualquer um deles poderá exercer aí o direito de representação, prevalecendo a vontade de quem tem interesse na persecução penal. Às vezes o cônjuge não tem interesse, aí vai para o ascendente, descendente ou irmão. Essa ordem é preferencial, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. A ordem é preferencial e vai prevalecer a vontade de quem quer, de quem tem interesse na persecução penal. O cônjuge não quer representar, não tem interesse, vai se ouvir o ascendente, o descendente, o irmão. Quem tiver interesse vai deflagrar, vai poder oferecer a representação. E o prazo desse sucessor começa de quando? De quando ele, sucessor, tomou conhecimento da autoria delitiva do crime. De quando ele, sucessor, tomou conhecimento. Então, se já tinha passado 5 meses,
A vítima faleceu, não representou. Cônjuge, ascendente, descendente, o irmão vai poder representar, quem tiver interesse na persecução. Se a pessoa, ali naquele momento, foi que tomou conhecimento do crime, ela vai ter mais 6 meses para representar, para oferecer a representação, ou a queixa-crime também. Aí se aplica também a queixa-crime. Agora, se o sucessor processual tomou conhecimento da ocorrência do crime, da autoria delitiva, no momento que aconteceu, exatamente com o mesmo momento que a vítima soube quem é o autor do fato, aí o prazo também corre para ele sucessor. Ok? Então, pessoal, o marco aí é exatamente a ciência da autoria delitiva, tanto da vítima quanto do seu sucessor processual. Marco inicial para se começar a contagem do prazo decadencial de 6 meses para se oferecer a queixa-crime ou a representação. Ok? É possível se retratar da representação. A pessoa representou, mas se arrependeu, pode voltar atrás. Vamos ver aqui o que é que diz o Código. Artigo 25 do Código de Processo Penal, com a seguinte redação. Artigo 25 do Código de Processo Penal. A representação é retratável, será, aliás, irretratável, depois de oferecida a denúncia. Pessoal, aqui, ó, oferecida e não recebida. Interpretando aqui de outra forma, a representação é retratável até o oferecimento da denúncia, até o oferecimento da peça acusatória. Oferecimento não é recebimento. São dois momentos processuais distintos. Então, não confundam. Tá aqui, ó. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, até o seu oferecimento, ela pode ser retratada. A representação pode sofrer aí a retratação. Temos uma exceção. Artigo 16 da Lei 11.340, que trata da Lei Maria da Penha, dos crimes com violências domésticas, crimes praticados mediante violência doméstica. Então, artigo 16, a retratação da representação é possível? Agora, é possível entre o oferecimento da denúncia e o seu recebimento. Há um lapso de tempo aí que, nesse meio tempo, o juiz tem que designar audiência específica para esse fim de haver a retratação. Artigo 16 da Lei 11.340 de 2006. Essa lei trata de crimes praticados mediante violência e a retratação da representação aí só poderá ocorrer após o oferecimento da peça e antes do seu recebimento em uma audiência específica designada para essa finalidade. Pessoal, só atenção para um aspecto muito importante. Com relação ao crime de lesão corporal leve praticado no ambiente doméstico, eu já falei isso aqui, esse crime no ambiente doméstico é crime de ação penal pública incondicionada. Crime de ação penal pública incondicionada, portanto, não se exige a representação. Se não tem representação, não tem, por óbvio, retratação de representação. Então, está sendo um exemplo que pode acontecer a retratação com relação aos crimes de violência doméstica. Crime de ameaça. O marido vai lá e ameaça a esposa. Ela aí representa para que nasça o inquérito policial e sem representação não vai nascer investigação, mas lá na frente se arrependeu, pode se retratar? Pode. Depois que houver o oferecimento da denúncia e antes de ela ser recebida pelo juiz. Aí esse juiz designa uma audiência específica para essa finalidade a pedido da vítima. Ela já demonstra que quer se retratar. Mas percebam, o momento processual é diferente. Depois do oferecimento, antes do recebimento. Agora, na sequência, é possível retratação da retratação? A pessoa representou, se arrependeu, quer se retratar. Via de regra, até o oferecimento é possível. Mas se retratou, depois se arrependeu de novo. Pode se retratar da retratação? Então, pessoal, prevalece na doutrina que dentro do prazo decadencial de 6 meses é possível haver retratação da retratação. Ok? Dentro do prazo decadencial de 6 meses é possível a retratação da retratação. Portanto, aí fica a critério aí da vítima, do ofendido. Me parece aí uma coisa meio
Meio que sem lógica, porque pode haver retratação, da retratação várias vezes, vira uma picuinha, isso pode acontecer. Na jurisprudência não se admite, porque se retratou, extinguiu a punibilidade, já era. Se retratou, preclusão consumativa, já era. Doutrina entende que sim, jurisprudência não. Ok? Jurisprudência dos tribunais superiores. E assim, pessoal, com relação ainda à representação. Qual é a sua eficácia objetiva? O que significa com o oferecimento da retratação com relação aos acusados e aos fatos? Bem simples. São 3 acusados e a pessoa só apresentou a representação contra um deles. Aí aos demais se estende. É diferente da queixa-crime com relação ao crime de ação penal privada. A representação, que é condição específica de ação penal pública, ela oferecida contra um dos acusados, se estende a todos. Agora, se a pessoa é acusada de prática de 2 ou mais crimes condicionados, crimes de ação penal pública condicionada à representação, e a vítima oferece a representação somente com relação a um dos crimes, essa aí não se estende aos demais. Vou repetir, é simples para vocês não fazer confusão. São 3 acusados. Representou contra um deles, aos demais se estende a representação, tranquilamente. São 3 fatos criminosos, todos eles de ação penal pública condicionada à representação. A vítima só representou contra um deles, não vai se estender aos demais. E o que é que acontece com relação aos outros? Haverá a decadência por conta do transcurso do prazo de 6 meses. Ok? Então, representou contra um dos acusados, a todos se estende. Representou somente contra um dos fatos, não se estende aos demais. Então, tem essa diferenciaçãozinha, não há dificuldade, mas é preciso estar atento. E aí a gente já, encerrando aí, finalizando a representação, a gente ingressa aqui em requisição do ministro da Justiça, que também é uma condição específica da ação. E a requisição, tem um conceitozinho bem simples, que eu vou mencionar aqui para vocês, que é exatamente a manifestação do ministro da Justiça demonstrando que tem interesse na persecução penal. Repetindo, requisição do ministro da Justiça é a demonstração do ministro da Justiça de que tem interesse na persecução penal. Natureza jurídica de condição específica da ação penal, como a gente já falou. Por exemplo, nos crimes contra a honra do presidente da República, artigo 145 do Código Penal. Os crimes contra a honra do presidente da República são crimes condicionados à requisição do ministro da Justiça, e se ele requisitar, aí vai ter que haver aí a deflagração da ação penal. Ok? Pessoal, a requisição a gente sabe é sinônimo de ordem. Por exemplo, o promotor requisitou abertura de inquérito policial, o delegado é obrigado a instaurar. O juiz requisitou, é inadequado? Mas ainda é possível. O delegado é obrigado a instaurar. Essa requisição como condição específica da ação, eu repito, a requisição é sinônimo de ordem, mas não com relação ao Ministério Público, porque o MP, na pessoa do promotor de justiça ou da promotora, vai discricionariamente analisar se ingressa ou não com a ação penal. Percebam, a condição específica da ação, que é a requisição, foi implementada. Mas isso não obriga o promotor de justiça a oferecer denúncia. A seu juízo, discricionariamente, o promotor vai analisar os elementos. Se houver indício de autoria e prova da materialidade, aí sim ele é obrigado a oferecer. Se não, ele pode tranquilamente requerer o arquivamento do inquérito policial. O procedimento que a gente já estudou aí lá no comecinho das aulas do inquérito policial. Ok? É possível aí a retratação da requisição? Pessoal, diferentemente aí da representação, a requisição ela não tem prazo para ser oferecida. Não existe prazo decadencial da requisição, diferente da representação. Então, o ministro da Justiça não tem prazo, ele não está subordinado a prazo nenhum para se oferecer aí a requisição. Mas, apesar de não existir esse prazo, a gente sabe que o crime está, digamos assim, sujeito a um prazo prescricional, não é? Transcorrido o prazo prescricional, é extinta a punibilidade, não mais vai ser possível oferecer aí a requisição. Então, repetindo, não há prazo específico para
o ministro da Justiça oferecer a requisição. Porém, o crime está sujeito a prazo prescricional, prescreveu, já era, aí não vai poder mais requisitar, ser oferecida a requisição e ser implementada a condição da ação penal. Ok? E é possível a retratação? O ministro da Justiça ofereceu a requisição. Ele pode se retratar? Tem uma divergência, pessoal, que entre duas correntes com relação a esse aspecto, porque uma corrente entende que não, o Fernando Capês diz isso, o Fernando Torino diz isso, o ministro não pode se retratar porque não há previsão legal para isso. Se não há previsão legal, não pode se retratar. E uma segunda corrente diz que sim, que é possível a retratação, porque, vejam bem, quem pode o mais, pode o menos. O ministro da Justiça é subordinado ao presidente da República. Se o presidente pode trocar o ministro, ele pode muito bem determinar que o ministro se retrate da requisição e aí extinga aí a ação penal, ou então nem venha a nascer, né? Se oferecida a requisição e caso não haja aí a deflagração da ação penal. Então, prevalece o entendimento de que é possível sim a retratação, porque quem pode o mais pode o menos. Se o juiz pode trocar o ministro, ele pode determinar que o ministro vá lá e se retrate da requisição. Ok? Pessoal, na sequência aqui, nós temos ação penal privada subsidiária da pública. Previsão lá artigo 5º da Constituição, inciso 59, 5º, 59, artigo 29 do Código de Processo Penal e artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. 5º, inciso 59 da Constituição, artigo 29 do Código de Processo Penal e artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Ação penal privada subsidiária da pública. Aí a gente faz o seguinte, vamos colocar aqui, mencionar esses fundamentos que eu já falei aqui para vocês. Eu vou até retornar aqui, me permitam, ao Código de Processo Penal. E lá no seu artigo 29, está dito que, deixa eu chegar aqui na redação, artigo 29 do Código de Processo Penal, será admitida a ação penal privada nos crimes de ação penal pública, por exemplo, homicídio, se esta ação não foi intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo momento, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Essa redação aí tem muita coisa para a gente discutir aí. Além de mencionar a possibilidade de ação penal privada subsidiária, ela menciona os poderes que o Ministério Público tem com relação à ação penal privada subsidiária. Pessoal, aliás, eu vou voltar aqui só para mencionar a vocês, ó, quando é que ocorre essa ação? Quando não for intentada num prazo legal, ou seja, a ação penal privada subsidiária da pública só é possível em caso de inércia do Ministério Público. O Ministério Público se comportou de forma inerte, não ofereceu denúncia, não pediu arquivamento, não requereu diligências, portanto, perdão, há uma clara inércia e essa inércia dá margem aí ao oferecimento de uma queixa-crime para se iniciar uma ação penal privada subsidiária da pública. Então, pessoal, o detalhe aí é exatamente esse. Essa ação penal privada subsidiária da pública só é possível nascer se houver inércia do Ministério Público. Percebam, se o MP requer o arquivamento do inquérito policial, ele entendeu que não há aí indício de autoria nem prova da materialidade. Ele não está se comportando de forma inerte. Portanto, com pedido de arquivamento, não dá margem que a vítima ingresse com a queixa-crime, buscando aí o nascimento de uma ação penal privada subsidiária. A inércia é total. O MP não fazer absolutamente nada. Transcorreu o prazo, aí sim pode se dar início à ação penal privada subsidiária da pública, mediante a queixa-crime, que deve ser oferecida no prazo decadencial de 6 meses, a partir do final do prazo que o MP tem para oferecer denúncia, e a partir dali conta-se 6 meses com relação à possibilidade de ingressar com ação penal privada subsidiária. O início do prazo decadencial é quando termina o prazo para que o MP ofereça a peça acusatória. Ok?
lembrando aqui, essas regras, o prazo, mais uma vez, tem natureza decadencial, é um prazo peremptório, não se suspende e nem se interrompe. Pessoal, um detalhezinho com relação aos crimes que podem ser processados mediante ação penal privada subsidiária da pública. O crime tem que ter um ofendido individualizado. A vítima tem que ser individualizada. Por exemplo, crime de homicídio, a vítima é individualizada. Diferentemente dos crimes de perigo abstrato, por exemplo, crimes contra pais, não há vítima específica, a vítima é a sociedade. Então, nessas espécies de crime, não é possível, via de regra, o oferecimento da queixa-crime para deflagrar aí a ação penal privada subsidiária da pública. A vítima deve ser individualizada, via de regra, salvo duas exceções. Essas exceções estão no artigo 82, a primeira, 82 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, prevendo que as associações podem ingressar como assistente na ação penal privada subsidiária da pública, artigo 80 a 82 do CDC, e artigo 184 da Lei 11.101/2005, que trata da Lei de Falência e Recuperação Judicial. Ok? Então, via de regra, ação penal privada subsidiária da pública só pode ser intentada quando a vítima do crime é uma vítima individualizada, uma pessoa individualizada. Crimes de perigo abstrato não se permite o ingresso dessa ação, salvo as exceções que a gente acabou de falar, que estão previstas no artigo 80 e 82 do Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, óbvio que tem que dar uma lida nesses artigos, né? É muito interessante. E artigo 184 da Lei de Falência e Recuperação Judicial, Lei 11.101/2005. Na própria redação do artigo 29, que a gente acabou de ver, que permite o manejo dessa ação penal, tem lá os poderes do MP. O que é que o Ministério Público pode fazer nesse tipo de ação penal? O que é que ele pode agir? Como ele pode agir? O que é que ele pode fazer ou deixar de fazer? Primeira coisa, o MP pode repudiar a queixa-crime oferecida pelo querelante, pela vítima, pelo ofendido. Simplesmente repudia e oferece denúncia substitutiva. A questão aqui é o seguinte: repudiou a queixa-crime, o MP é obrigado a oferecer denúncia. Não pode, assim, na visão de parte da doutrina, não pode o MP repudiar a queixa-crime e pedir diligências. O entendimento é de que ele deve repudiar a queixa-crime e oferecer denúncia substitutiva ao mesmo tempo. É um poder que o Ministério Público tem, é perfeitamente possível. Esse tipo de ação, pessoal, é extremamente rara, muito, muito rara. Eu só tenho conhecimento de uma única ação, porque o advogado que intentou ela, defendendo os interesses da vítima, é um advogado próximo a mim, meu amigo, e aí ele ingressou com essa ação, a queixa-crime que ele ajuizou foi repudiada e o promotor ofereceu denúncia substitutiva. Além disso, o MP pode aditar essa queixa. Ao invés de repudiar, ele adita. Ele pode aditar para acrescentar novos acusados, novos crimes, circunstâncias elementares do crime, pode acrescentar uma causa de aumento de pena, um agravante que não estava constando lá na peça. Percebam, a ação penal é privada, mas privada subsidiária da pública. Aí o MP tem legitimidade para aditar a queixa de qualquer forma com relação a qualquer aspecto, porque a ação originariamente ela é pública. É diferente da ação penal privada exclusiva ou personalíssima. O MP pode até aditar, mas não pode acrescentar novos crimes e novos criminosos. Por quê? Porque aí ele não tem legitimidade. Ação penal privada exclusiva ou personalíssima. Na ação penal privada subsidiária da pública, essa que a gente está tratando, o MP pode sim, é um dos poderes que lhe confere aditar e promover a inclusão de novos acusados, novos fatos e assim por diante. Ele tem ampla liberdade. Ok? Além disso, o MP deve, não é nenhum direito, é um poder que se traduz na obrigação, deve intervir em todos os atos do processo, pode, com essa intervenção, fornecer elementos de provas, pode requerer o juiz que produza prova testemunhal, prova documental, reconhecimento de pessoas e assim por diante. O MP pode tranquilamente produzir qualquer espécie de prova nessa ação. E, além disso, pode recorrer ao final. Vamos supor que o ofendido ingressou com a ação, a queixa-crime subsidiária
ação penal privada subsidiária da pública, ingressou o ofendido com a queixa-crime, o MP não repudiou, mas ao final, por exemplo, o acusado foi absolvido. O MP pode recorrer dessa decisão, se entender que há elementos, recorrer e buscar a condenação. Plenamente possível, plenamente tranquilo, e, inclusive, se durante o tramitar do processo o querelante for negligente com relação à ação penal, simplesmente ingressou, abandonou, não buscou o andamento do processo, o MP pode retomar a ação e reassumir o polo ativo da ação. Porque, lembrando, a ação originariamente é uma ação penal pública. A queixa foi... O processo nasceu mediante o oferecimento de uma queixa-crime e que essa ação penal é uma ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Pessoal, essa é uma ação penal chamada ação penal indireta. O ofendido deflagrou a ação penal privada subsidiária e mais à frente, por abandono dele e por inércia, o MP retomou o polo ativo da ação. Essa ação é conhecida como ação penal indireta. Ok? E assim, pessoal, só para clarear mais, independentemente de operar a decadência para o ofendido oferecer aí a queixa-crime, o MP continua com a possibilidade e a legitimidade de oferecer queixa-crime. Esclarecendo, transcorreu-se o prazo de oferecimento da denúncia, o acusado está solto, por exemplo, prazo de 15 dias, o MP não ofereceu a denúncia. A partir do esgotamento desse prazo, tem o ofendido o prazo de 6 meses para oferecer a queixa-crime. Transcorreu-se prazo de 6 meses, não foi oferecida a queixa-crime, como acontece invariavelmente, o MP continua assim legitimado a oferecer denúncia. Em resumo, ele continua legitimado a todo momento para oferecer denúncia, porque o crime de ação penal pública não há prazo decadencial para o MP, mas há o prazo prescricional do crime. Se prescreveu, aí já era. Oferecer denúncia, o juiz rejeita por conta da prescrição e extingue a punibilidade do acusado. Ok? Pessoal, a gente termina essa aula por aqui. Já vamos aqui quase 1 hora. Próximo ponto, a gente reinicia na próxima aula com peça acusatória. E aí damos seguimento. Eu acredito que mais uma aula ou duas aulas com calma, a gente aí esgota a ação penal. E na sequência a gente entra em ação civil ex delito. Ok? Um abraço a todos.